Na Band FM, quem ama não esquece. Não é justo que a gente tenha que fazer alguns tipos de escolhas na vida. Não é justo que, às vezes, a gente tenha que abrir mão da própria felicidade para fazer o que a gente acha certo. Ou será que o certo, no fundo, é apenas lutar pela nossa felicidade acima de tudo? Doa a quem doer. Só Deus sabe como a minha vida sempre foi difícil. Olha, eu comi o pão que o diabo amassou e desde muito nova, viu? Nasci numa família pobre demais. Pobre a ponto de muitas vezes não ter comida mesmo na nossa casa. Meu pai bebia muito, batia em mim, nos meus irmãos e até na minha mãe. Eu cresci acostumada com a violência e, por causa dessa situação, eu comecei a trabalhar muito cedo para ter um futuro melhor. Com 17 anos, eu conheci o pai da minha filha. A gente se envolveu, eu engravidei e ele pulou fora. Simples assim. Fiquei eu, que mal era adulta, sozinha e com uma criança para criar. Foi a fase mais difícil de todas para mim. Porque eu podia me virar sozinha, mas com uma criança, o que eu ia fazer? Como é que eu ia conseguir fazer isso? Mas Deus provém. Aos trancos e barrancos fomos sobrevivendo. Eu e a minha filha Jennifer. Eu não tinha quase nada para oferecer, mas eu tentei, pelo menos, ser melhor do que o meu pai foi para mim. Para ela eu dava todo o amor e todo o carinho que eu podia. Mas conforme a minha filha ia crescendo, eu via que ela não tinha o menor respeito ou consideração por mim. Por mais que eu tentasse, me esforçasse, eu não recebia nada em retribuição. Minha filha chegou a dizer muitas vezes que a culpa da gente viver de uma maneira tão simples era minha, porque eu não tinha capacidade de arrumar um emprego melhor. E ela só piorava, dia após dia. A Jennifer falava que era minha culpa, inclusive que o pai dela tinha ido embora e largado a gente. Eu sofria demais com isso, com o descaso dela. Eu sou mãe, né? Mãe ama o filho incondicionalmente, mesmo que ele não mereça. Meu sonho sempre foi ter uma boa relação com ela. Mas eu já tinha perdido as esperanças. Ela me odiava. Não importava o que eu fizesse, ela me odiava. Quando ela já era mais moça, acabou conhecendo um rapaz e ficou completamente apaixonada. Eu nunca tinha visto a minha filha daquele jeito. O amor foi tão arrebatador que em poucos meses ela me avisou que ia casar e ia sair de casa. Eu nem conhecia o moço e pedi para que ela levasse ele em casa. A Jennifer falou na minha cara que tinha vergonha de levar o futuro marido na nossa casa porque era muito humilde. Mas depois ela acabou aceitando. Eu fiquei nervosa, muito nervosa, mas o Daniel era um rapaz ótimo. Olha, dona Ana, foi um prazer conhecer a senhora, um prazer mesmo. E o jantar que você preparou estava uma delícia. Muito obrigado, viu? Ai, eu fico muito feliz que você tenha vindo, viu? Eu queria muito conhecer o rapaz que conquistou a minha filha. Mas, por favor, nada de dona, viu? Ou senhora, não precisa disso. Combinado, então. Combinado, Ana. E parabéns pela criação incrível que você deu para sua filha, viu? A Jennifer é um anjo. Eu, sinceramente, não conheci esse anjo que ele estava falando. Mas, no fim das contas, ela devia ser realmente muito melhor para ele do que comigo, né? O que eu não imaginava é que com esse negócio da minha filha estar namorando tão sério, a nossa relação ia ficar ainda pior. Ela me maltratava tanto, parecia que eu era uma inimiga, uma pessoa ruim. Foram tantas as vezes que eu tentei conversar com ela que eu até perdi as contas, mas não adiantava. Ela tinha raiva de mim. Que eu, sei lá, nem consegui entender que raiva era aquela. Talvez fosse porque realmente eu nunca pude dar nada para ela. Ou porque ela me culpava de verdade por ter crescido sem o pai, eu não sei.
Ela nunca me explicou. Ela simplesmente me detestava e o Daniel começou a perceber isso. Um dia eles estavam lá em casa. E olha que isso era muito raro porque ela continuava não querendo levar o noivo lá. Mas enfim, eles estavam falando de alguma coisa do casamento e eu entrei na conversa, brincando e falando alguma coisa que nem me lembro direito o que era. A Jennifer me fuzilou com os olhos e disse que por ela eu nem estaria nesse casamento. Fiquei tão chocada, eu fiquei tão envergonhada que eu enchi os meus olhos de lágrimas, sabe? Por que isso, meu Deus? Por quê? O que eu fiz para merecer isso da minha própria filha? Ela falou isso e se enfiou no quarto. E eu fiquei ali, na frente do meu genro, sem saber onde enfiar minha cara. Ana, posso falar uma coisa? Eu nunca entendi direito porque vocês não se dão bem. Deixa pra lá, isso é coisa de mãe e filha. Não, eu não posso deixar pra lá. Eu não quero que a Jennifer trate a própria mãe desse jeito. Isso não tá certo, sabe? E eu te garanto que eu vou consertar essa situação. Daniel, escuta o que eu tô te falando. Não cria problema pra vocês, tá bom? Eu já tô acostumada com isso aí. Eu já tô acostumada com esse jeito da Jennifer. Eu não quero isso. Família é a coisa mais importante que existe. Ela não pode fazer isso. Não pode mesmo. E eu vou ajudar. Você vai ver. Depois a Jennifer surtou comigo, dizendo que eu tinha ido falar mal dela pro Daniel. Dizendo que eu tinha enchido a cabeça dele de bobagem, que, por minha causa, eles tinham brigado também. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia que ia acabar dando errado isso aí. Eu nem quis brigar, sabe? Eu só pedi desculpa e falei que não ia mais falar nada. Foi então que eu comecei a perceber que a Jennifer começou a me tratar melhor quando a gente estava na frente do Daniel. Só que era mesmo só na frente dele. Quando estávamos só nós duas, ela voltava a ser a mesma pessoa de sempre, me destratando. Eles ficavam mais em casa agora e eu tive certeza que era porque ele estava insistindo. Que moço de coração bom esse Daniel. Ele fazia questão de passar cada vez mais tempo em casa, me dava atenção, conversava comigo e até me elogiava. Minha filha tinha sorte de ter arrumado um noivo tão bom como ele. Eu confesso que eu cheguei a pensar como eu queria ter tido um homem como o Daniel na minha vida. Bom, os dois casaram e foi um casamento realmente muito lindo. Eu chorei do começo ao fim, sabe? Mesmo sentindo que ela não me queria ali. A família do Daniel era diferente, tinha dinheiro e acho que por isso ela tinha vergonha de mim. No primeiro mês de casamento, a minha filha soube que estava grávida. Ela já casou grávida e nem sabia, mas foi uma baita felicidade. Para mim, então, Ave Maria, um netinho era um presente bom demais, sabe? Só que, infelizmente, a Jennifer não me deixou participar de nada durante a gravidez. Ela ficava para cima e para baixo com a sogra e comigo nada. Um dia eu falei para ela que queria saber das coisas do bebê, ajudar a fazer o enxoval, lavar as roupinhas, enfim, fazer tudo. Mas ela me humilhou. Me humilhou como nunca tinha me humilhado antes. Mandou eu me colocar no meu lugar e entender que eu não era uma boa influência para o filho dela. Ainda disse que se eu tinha bom senso, ia me afastar dela e da família também. Só que nesse dia o Daniel ouviu. Ele ouviu tudo e ele não gostou nada do que ouviu. Ele deu uma baita bronca na minha filha e ainda foi conversar comigo. Ô, Ana, por que você não me contou? Por que você não disse que a Jennifer continuava te tratando desse jeito? Eu achei que as coisas estavam melhorando. Eu fiquei arrasado de ver ela falando com você daquele jeito. Olha aqui, olha. Você não merece. Eu já disse isso. Você não merece. Você é uma mulher incrível. Ai, deixa pra lá, Daniel. Deixa pra lá. Ela é sua esposa, é mãe do seu filho. Deixa pra lá isso. Não. Eu não quero ficar casado com uma pessoa assim. Ana, olha. Na verdade foi um erro a gente se casar, sabe? Ela vem mostrando dia a dia que ela não é a pessoa certa pra mim. Isso foi só uma prova. Foi só uma prova. Desculpa, mas a sua filha não puxou a você.
Meu Deus. Eu fiquei com muito medo daquela conversa porque ele estava ali dizendo que ia se separar. Que queria se separar. Mas a Jennifer era maluca por ele. Se ela achasse que eu tinha culpa de alguma coisa, ela nunca mais ia olhar na minha cara. Então eu fiquei conversando com meu genro por horas, mas ele estava realmente decidido, ele queria separação. Ele queria separação menos de 6 meses depois de ter casado com a Jennifer. E olha, eles acabaram se separando mesmo. Pro desespero da Jennifer, que quase enlouqueceu. Apesar de tudo, ver a minha filha sofrendo tanto assim acabava comigo. Ela não era a melhor pessoa do mundo, mas é minha filha. E por isso eu tentei fazer com que o Daniel reconsiderasse. Eu fui atrás dele, pedi para ele pensar, mas ele não quis saber. A gente começou a trocar muitas mensagens. No começo era para falar da Jennifer, do filho deles que ia nascer. Só que aí aos poucos eu percebi que ele estava agindo de uma maneira diferente. Ele era um homem bom, muito bom. Eu nunca tinha tido contato com uma pessoa tão gentil, tão boa, delicada quanto ele. Eu não sou e nunca fui boba, né? Eu vi que ele estava... No começo eu achei que estava maluca. Era estranho demais, para ser verdade, mas uma hora ele me deixou em dúvida, sabe? Ele estava interessado em mim. Ele estava realmente interessado em mim e passou a fazer de tudo para me conquistar. Olha que maluquice. No começo eu tentei fugir, parei de responder as mensagens, mas ele era tão bonitinho. Até flor ele me mandou no trabalho. E eu, que há tanto tempo não tinha alguém interessado desse jeito em mim, há tanto tempo não sentia que alguém realmente gostava e se preocupava comigo, fui me encantando, né? Encantando cada vez mais pelo ex-marido da minha filha. Enquanto eu trocava mensagens apaixonadas e secretas com ele, a minha filha, ela ainda sofria pelo ex. Eu cheguei a pensar que ela ia acabar superando. E que boba, né? Eu pensei que um dia que eu poderia ficar com o Daniel. Eu parecia uma adolescente. Sonhava acordada como se fosse o meu primeiro amor. E que ele era tão bom, tão gentil, tão cavalheiro, que estava tudo bem, mas depois, sabe, eu caí em mim. Como? Como nesse mundo eu poderia ter alguma coisa com o pai do meu neto? Não! Que tipo de mãe eu seria se eu ficasse com um homem que a minha filha ama? Não importa o que eu sinto. Não importa que ele me ame, que eu ame ele também. Simplesmente não pode acontecer porque mesmo que a Jennifer nunca tenha tido um pingo de amor, respeito ou consideração por mim, ela é minha filha. E para uma mãe, nada importa mais do que a felicidade de um filho. Às vezes eu penso em como tudo isso é injusto, né? Por que, afinal, Deus coloca no nosso caminho alguém que nós não podemos amar? O Daniel não aceita a minha decisão. Ele diz que nós temos que ser felizes juntos. Fala que minha filha nunca faria algo pensando em mim. Mas eu acho que no fundo eu nunca vou perder a esperança de ter o amor da minha filha, que na realidade é a coisa que mais importa para mim, é isso que eu quero. E aí eu peço que Deus tire do meu coração esse amor, que Deus tire de mim esse sentimento, e se não for pedir muito, que Ele veja o meu esforço e me recompense, trazendo a minha filha para perto de mim.